Fala turma, tudo bem com vocês? Sou o professor Rondinelli Coelho e quero te dar as boas-vindas à nossa live, esse momento que a gente vai estar falando sobre departamento pessoal e tudo aquilo que tem de novidade para o ano de 2021. Antes da gente começar, eu queria perguntar se o áudio tá bacana, se você tá me escutando direitinho, se tá tudo ok. Coloca aí para eu saber que você tá me escutando direitinho, para que a gente possa levar um conteúdo de qualidade. Bom, se você ainda não me conhece, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, falar um pouquinho de quem sou, para logo em seguida a gente passar a tratar de todas as novidades que nós temos aí para o ano de 2021, que vai impactar diretamente no departamento pessoal. Bom, eu sou Rondinelli Coelho, sou contador, empresário contábil aqui na cidade de Fortaleza, atuo no departamento pessoal há mais de 15 anos, então eu vivencio na prática tudo aquilo que o departamento pessoal vem vivendo aí, passando durante todo o ano de 2020, agora para 2021, com muitas perspectivas de mudança. E eu tenho como missão de vida levar conhecimento para você que atua no departamento pessoal. Então, galera, olha só, o áudio tá bacana, né? Tudo beleza? Então vamos dar início aqui para que você possa entender quais são os assuntos que a gente vai conversar durante aí esse período, durante essa nossa live, tá? Bom, o tempo vai ser praticamente aí destinado a falar de e-social, tudo aquilo que nós tivemos de mudança, quais são as perspectivas a respeito do e-social para o ano de 2021. A gente sabe que o e-social passou por muitas mudanças, simplificação, então a gente vai fazer aqui uns comentários, te direcionar para que você possa ter maior segurança nas informações que vai transmitir para o e-social. Nós vamos falar sobre a RAIS, que muitas pessoas ainda têm dúvida, quem é que faz, quem é que não tem a obrigação de entregar a RAIS. A gente vai falar aqui das particularidades e dos ajustes que você tem que fazer agora imediatamente para que os trabalhadores, os funcionários das empresas que você toma de conta no departamento pessoal não possam ficar sem receber o seu PIS, tá? Vamos falar também das mudanças trazidas na tabela da contribuição previdenciária, vamos falar do teto máximo, vamos falar aí também da apuração, mostrar na prática como faz a apuração previdenciária, como é que está vigente aí toda essa relação da Previdência para 2021 e também da alteração no salário família que é pago aos trabalhadores. Quais são as regras? Quem tem direito, se paga integral, se não paga integral. Então é importantíssimo que você possa pegar a caneta, pega o papel, pega a calculadora, pega ali o teu Excel para que você possa acompanhar que a gente vai fazer aqui na prática todos os cálculos da contribuição previdenciária, vai fazer aqui na prática também cálculos sobre o salário família, quando pagar integral, quando pagar de forma proporcional, tá? E também vamos falar a respeito do seguro-desemprego, o que foi que mudou no seguro-desemprego, quais são as regras para que o trabalhador possa ter acesso ao seguro-desemprego e qual o valor que ele vai receber, se ele vai receber R$1.000, R$1.100, R$1.800, R$1.900. Vamos entender qual é o limite máximo do valor do seguro-desemprego que o funcionário tem direito e também quando ele tem direito a 3 parcelas, quando ele tem direito a 4 parcelas e quando ele tem direito a 5 parcelas. Então, essa é a nossa primeira live. Então, no decorrer do ano, a gente vai trazer muitos assuntos para você. Então, se inscreve no nosso canal, certo? Se inscreve no nosso Instagram também, começa a seguir lá no Instagram para que você possa ter acesso a todas essas novidades, conteúdos de qualidade, conteúdos práticos. A ideia realmente é trazer tudo aquilo que o departamento pessoal vivencia na prática, tá? Então, começa a anotar aí, chama os amigos, compartilha aí para que os outros amigos também possam acompanhar esse nosso momento de departamento pessoal. Bom, galera, e-social. E-social, a gente sabe, né, que o e-social ele vem passando por muitas mudanças. O e-social é aquela ferramenta que veio para unificar as declarações do departamento pessoal, mas que tem uma ideia de garantir direito dos trabalhadores, que tem uma ideia de simplificar os processos na área trabalhista, porém, um dos principais, podemos falar, propósitos do e-social é potencializar a fiscalização, fazer com que o fisco ele tenha acesso às informações de forma mais rápida, de forma mais tempestiva e também de forma mais assertiva. O que é que vai acontecer? Que não dá mais para as empresas estarem fazendo as coisas hoje como faziam alguns anos atrás, porque antigamente a fiscalização, podemos reconhecer que ela era um pouco precária, não atingia a todos os contribuintes. Com o e-social, agora a fiscalização vai estar atingindo todo mundo, né? Então, e-social se fala de e-social desde lá de 2010,
porém o E-Social durante algum tempo ele ficou um pouco desacreditado, porque passaram aí, criaram-se os cronogramas de implantação, os cronogramas de obrigatoriedade, mas ao longo do tempo ele foi passando por algumas prorrogações, veio passando aí, no caso, deixando a obrigatoriedade para um outro momento. Então, de fato, o E-Social, ele apareceu para todos com o decreto 8373, lá de 11/12/2014. E começou ali a efetivamente se trabalhar, conhecer, entender o que realmente é esse E-Social, essa essência do E-Social. Apesar dele ter entrado no cenário aí com o decreto 8373 lá em 2014, a obrigatoriedade de fato só iniciou em 2018. Olha só esse lapso temporal, né? De 2014, quando o E-Social foi instituído, e 2018, quando ele começou a entrar nas empresas de fato. E de lá para cá, o E-Social também ficou meio desacreditado, principalmente por algumas publicações do nosso presidente, dizendo que o E-Social ia acabar. Inclusive saiu aí algumas legislações dizendo que o E-Social não ia mais existir. Que foi o que aconteceu? Mesmo sendo desacreditado, mesmo algumas pessoas não acreditando de fato que o E-Social ia vingar, hoje ele é uma realidade, pessoal. Hoje o fisco já tem o poder de estar fiscalizando a sua empresa, então é importante que você seja prudente, é importante que você seja cauteloso para que você não possa ser prejudicado com as fiscalizações, porque as fiscalizações elas são eletrônicas, não tem mais necessidade do fiscal bater da sua porta, beleza? Então, o decreto 8373 começou em 2014, quando foi em 2018 as empresas começaram a transmitir suas informações, sejam através da ferramenta de geração da folha de pagamento, ou seja, através lá do web geral, do ambiente do E-Social, beleza? E as empresas entraram no E-Social, podemos falar de maneira parcelada, por partes, né? Porque o E-Social ele é dividido por partes. Temos eventos iniciais, temos as tabelas do E-Social, temos eventos periódicos, os eventos não periódicos e os eventos que tratam de saúde e segurança. Então, o E-Social, o governo entendendo que o E-Social era algo muito grande, ele disse, olha, as empresas entram no E-Social de maneira paulativa, de maneira parcelada, começando ali com dados iniciais, dados de tabelas, depois falando como está se dando a relação com seus trabalhadores, admissões, demissões, afastamentos, para em seguida jogar as informações de folha de pagamento e depois, no momento futuro, jogar as informações de saúde e segurança, que é um dos pontos também que vai impactar bastante para as empresas, porque muitas empresas eram acostumadas a não transmitir informações de saúde e segurança, não ter os cuidados com as normas regulamentadoras e outras normas que porventura possam existir, principalmente normas previdenciárias. E aí começou a se transmitir o E-Social, então nós tivemos aí algumas alterações nesse cronograma. Eu vou falar aqui para você como é que está o cronograma hoje, tá? E também eu vou falar principalmente quais foram as principais mudanças que ocorreram no E-Social, beleza? Então, olha só, nós tivemos aqui a portaria conjunta da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho e Receita Federal, número 82. O que foi que essa portaria conjunta ela trouxe? Ela trouxe aí, que podemos falar, de processo de simplificação do E-Social. Pessoal, vai me falando aí se o áudio tá bacana para vocês, tá? Importantíssimo que possa chegar tudo com muita qualidade. Então, olha só, eu estou abrindo aqui, normativo, portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e Receita Federal, número 82. Essa portaria, ela veio fazer o quê? Ela veio aprovar a versão S1.0 do layout e manual do sistema simplificado do E-Social, certo? Então, observa, o E-Social, ele eram mais de 50 eventos a serem transmitidos, com mais de 2.000 campos a serem transmitidos. E isso vinha causando muita burocracia. As empresas falavam que existia muita regra de validação, o que dificultava a transmissão para as informações para o fisco. Então, como o E-Social ele é feito de maneira, podemos falar, coletiva, onde temos participantes do governo, temos participantes da Receita, da Caixa, da Previdência, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, e também temos as empresas de tecnologia da informação, juntamente com grandes empresas que participam do projeto piloto, eram dados feedbacks a respeito
dessa ferramenta, de como estava funcionando essa ferramenta. Então, tendo esse trabalho coletivo, chegou-se a uma conclusão. O e-social tinha como ideia eliminar redundância, ele tinha redundância. O e-social ele tinha como ideia simplificar processos. O que acontecia? As regras de validação elas estavam burocratizando os processos. Então, se foi necessário chegar à conclusão de que o e-social tem que ser simplificado. E essa portaria conjunta, ela veio exatamente aprovar essa simplificação. Então, foi instituído aí um novo layout. O layout são os campos do e-social, são os eventos. Dentro dos eventos, nós vamos ter os campos do e-social. E veio aprovar também o novo manual de orientação do e-social, que é aquela ferramenta que é algo que eu digo que todo profissional do departamento pessoal deve estudar. Layout e manual, tá? A gente depois vai dar uma analisada bonitinha para te falar como entender um layout. Eu até vou prometer para vocês uma live a respeito do e-social na prática ali, como fazer uma leitura do manual, como fazer uma leitura do layout do e-social, beleza? Então, feito isso, tendo essa simplificação, o que foi que aconteceu? O e-social diminuiu de uma maneira muito impactante os seus eventos. O e-social ele diminuiu de uma maneira muito impactante o seu número de campos e também simplificou as regras de validação. Então, se você quer ter acesso ao novo manual do e-social, se você quer ter acesso ao novo layout do e-social, você vai entrar aqui no site do e-social, gov.br/e-social, na parte de documentação técnica, então baixa esse material, certo? Ou então você pode abrir diretamente aqui na sua internet, no seu computador, e vai dar analisado. Então você vai ter aqui o manual de orientação simplificado do e-social, onde ele vai trazer tudo de novo que tem no e-social, qual a ideia do e-social, como é que funciona, e vai trazer também a explicação por evento. Então é bem bacana realmente esse material de estudo. Eu digo que todo profissional ele deve realmente estar estudando, beleza? Dá uma lida. São 245 páginas. Então separa um momento aí no seu dia, separa um momento aí na sua rotina para que você possa conhecer a ferramenta. Então ele vai estar dividido mais ou menos dessa forma. Eu vou abrir aqui só o índice para que você possa entender o que é que tem aí no e-social. Então olha só, nós tivemos aí, está aprovado pela portaria conjunta. Ele traz informações gerais do e-social, diz o que é o e-social, diz quem está obrigado a e-social, como funciona a interação e-social e FD-REINF. Então, se você não conhece nada de e-social, dá uma lida, certo? Ele fala da implementação progressiva, exatamente o faseamento, a entrada das empresas no e-social por fases. E um pouco mais abaixo, ele traz as regras de transmissão, a regra de validação, ele fala o uso do certificado digital, como pode acessar o e-social. E nós temos aí as informações também por evento. Nós temos essas informações por evento. Um pouco mais abaixo ele vai falar exatamente o que é cada um desses eventos, quais são as particularidades, quem está obrigado, quem não está obrigado a transmitir esses eventos. Então, é um conteúdo bem bacana, um conteúdo que vai te ajudar demais a entender a essência do e-social. Então, nós temos aqui a orientação específica por evento, tá? E eu falei também de layout do e-social. Nós vamos dar uma pincelada para que você comece a entender como é que você pode dominar um pouco mais o e-social. Se você nunca leu esse material, baixa ele aí, tá? E nós temos aqui também, pessoal, os layouts do e-social, que é destinado basicamente a quem? Destinado às empresas que estão desenvolvendo os softwares. Quer falar o seguinte, olha, o governo diz, o e-social ele tem essa cara, o e-social ele tem isso aqui de campo, ele tem isso aqui de evento. Desenvolvedor de sistema, pegue essas informações e adapte no seu sistema, para que os empregadores, para que os trabalhadores do departamento pessoal, eles não vejam código de evento, ele veja apenas no seu sistema o quê? Com interface bonita, campos a serem preenchidos. Então aqui os layouts do e-social, você pode verificar ele em formato HTML ou também no formato de PDF, baixar e levar para onde quiser, tá? Então aqui ele vai trazendo evento a evento e ele vai dizer o seguinte, olha, nesse evento, que é o S1000, nós temos essa primeira tabela, que é uma tabela de resumo dos registros, para você olhar, entender um pouquinho o que é que vai ter dentro desse evento.
Só que nós vamos trazer aqui, logo em seguida, esses registros, quer dizer, o que é que tem de fato, quais são os campos que compõem o e-social, quais são os campos que compõem o evento S1000, que, por exemplo, é o evento de informações do empregador, quais são as regras de validação. Então, para eu transmitir esse evento, tenho que ter essa regra. Para eu conhecer que regra é essa, eu vou lá, clico e ele vai me falar regra, envio, processamento, fechamento. Ele vai trazer a descrição exata do que é essa regra. Então, quando der um erro na transmissão do e-social, possivelmente aquele evento está quebrando alguma dessas regras, beleza? Então aqui a gente não vai falar de maneira mais aprofundada, eu vou reservar um outro momento para tratar disso. Então ele vai falando o seguinte, olha, no evento S1000 você vai ter todos esses campos, aqui você tem o campo e aqui você vai ter a descrição desses campos e as regras de obrigatoriedade. Então ele diz, olha, a partir, por exemplo, aqui, a partir do campo 11, você vai começar a identificar o empregador. A partir do campo, vamos dizer, 7, você vai começar a falar a classificação tributária. Campo 18 vai falar se é cooperativa, se não é cooperativa. Enfim, pessoal. Então agora que a gente entendeu qual foi o normativo que trouxe o e-social, vamos entender qual é a novidade a respeito do e-social para 2021. Certo? O que é que está vigente para 2021? Então eu trouxe aqui, vou aumentar para você. Tá bacana agora? Tá dando para enxergar direitinho? Tá dando para observar? Vai me dizendo aí para que eu possa fazer com que você não seja prejudicado, tá? Eu aumentei o zoom aqui, vou aumentar só mais um pouquinho, eu acredito que agora vai ficar 100% perfeito. Então agora para 2021, o que é que está vigente? Vai estar vigente, vai entrar em produção o e-social simplificado. Entendo, o layout já saiu, o manual já saiu, porém eles ainda não estão vigentes, não entraram em produção. Por quê? Porque o que está vigente hoje é a versão 2.5. Então a versão 2.5 que ainda era um pouco mais robusta, imagina, o e-social mais robusto, mais completo, com muitas informações, que trazia certa burocracia, que trazia ali um certo gargalo, podemos falar, passou a ter aqui a versão S.1, aliás, 1.0. Vou até corrigir aqui. S-1.0, tá certo? Então a versão S 1.0, ela já está lá, você já pode analisar como é que vai ficar esse e-social simplificado, porém, ele vai entrar no ambiente de teste, quer dizer, as empresas já podem disponibilizar, as empresas de software já podem disponibilizar a partir de 1/3, quer dizer, ele já é para estar, podemos falar, adaptado ao novo e-social, a nova versão do e-social, as empresas desenvolvedoras de software, tá? A partir de 1/3 já começa a ter um ambiente de testes onde a sua empresa vai poder fazer testes sem ter validade jurídica. É exatamente para entender a essência do e-social, como é que se dá a dinâmica da transmissão das informações, beleza? Porque a partir de 10/5 de 2021, então a partir de 10/5 de 2021, o e-social já vai entrar em produção na versão S1.0, beleza? Então, menos campos, migração de alguns campos para outros eventos, eliminação de alguns eventos, tudo isso na íntegra lá no layout do e-social, e no manual de orientação também tem mais informações. E não para por aí, pessoal. Então, em 10/5 começa a produção, começa a validação de verdade da versão 1.0. E como o e-social, ele é algo que está sendo feito de maneira conjunta, com a participação do governo, com a participação de empresas de desenvolvimento de software e também de empresas que fazem parte do projeto piloto, que vão dando aquele feedback, o e-social ele sempre vai passar por mudanças. Não só mudanças decorrentes da legislação, porque o e-social é uma ferramenta de transmissão das informações que devem ser baseadas na legislação. Então, automaticamente mudou a legislação, o e-social já vai se adaptar. Mas como também de alterações que possam ser necessárias para potencializar o uso da ferramenta, beleza? Então, já está previsto novas implementações. E essas novas implementações
que é que vai acontecer? Vai sair uma nova versão, então temos a previsão de novas implementações, de uma nova versão simplificada do E-Social, que o que está se chamando até agora de versão 2.0, certo? Essa versão 2.0, então, vai se preparando, pessoal. Não dá para o departamento pessoal dormir no ponto, não dá para o departamento pessoal não estudar. Tem que se atualizar constantemente. Então, eu até quero dar a dica também para você que quer ficar por dentro de todas as novidades do E-Social, da legislação trabalhista. Então, eu quero te convidar também para que você possa me acompanhar nas minhas redes sociais, onde eu trago tudo de novidade. Então, coloquei aqui, ó, prof.rondinelli Coelho, lá no Instagram, que a gente vai trazendo todas essas novidades. Você não vai ficar aí boiando, você não vai ficar correndo o risco de estar desatualizado. Tudo de novidade a gente está lançando lá, beleza? Então vai lá, curte, segue nossa página, participa e também segue a página também do Instituto, beleza? Então olha só, está previsto a nova versão com previsão de publicação do novo layout em 9 de 2021. Você deve pensar, Rondinelli, ainda é janeiro, Rondinelli. Pessoal, 9 de 2021 vai chegar rapidinho. Você não percebe, mas logo vai chegar. E essa nova versão que está prevista, das novas implementações, ela vai entrar em produção quando? Ela vai entrar em produção de fato em março de 2022. Então é importante o quê? Eu digo sempre que os profissionais que se atualizam, se você concorda comigo, coloca aí no chat. Se você realmente vê dessa forma, você coloca aí no chat. Verdade, professor, não discordo, eu discordo. Os profissionais que se atualizam, eles estão um passo à frente nas oportunidades do departamento pessoal. Então, por isso que é importante você conhecer o layout, porque você vai conhecer o layout do E-Social, porque você vai conhecer a ferramenta na íntegra. E quando dá erro, você já sabe como resolver. E hoje as empresas precisam de pessoas que resolvam, que são solução, beleza? Então a nova publicação, a nova versão do E-Social simplificado, que vai entrar em produção em 10/5, já está prevista a alteração que possivelmente entre em produção a versão 2.0 da simplificação em 10/3 de 2022, beleza? Então já que a gente entendeu que o E-Social foi simplificado, que vai entrar em produção novo layout, vamos entender agora como é que está de fato o layout, aliás, o cronograma de implantação do E-Social. Bom, anota aí para que você não possa se perder, né? Nós temos aí esse cronograma de implantação, onde a implantação ela foi dividida por grupos de empresas, certo? E também por fases do envio de eventos para o E-Social. Divisão por grupo de empresas. Nós temos o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e o grupo 4. Quais são esses grupos? Grupo 1, empresas com faturamento anual superior a 78 milhões. Então, eu vou falar primeiro quem compõe cada grupo e depois falar como é que está o cronograma para cada grupo, beleza? Pessoal, se está dando para entender, participa aí, coloca que está dando para entender, professor, tá ficando claro, tá, beleza? Que a gente vai continuando aqui com esse conteúdo. Empresas do grupo 1, quais são as empresas do grupo 1? Anota, empresas com faturamento anual superior a 78 milhões. Logo em seguida temos as empresas do grupo 2, que são entidades empresariais que faturaram lá em 2016 até o limite de 78 milhões, desde que não sejam optantes pelo Simples Nacional. Logo em seguida temos o grupo 3, que são as empresas do Simples Nacional, empregadores pessoa física, com exceção do doméstico, que o E-Social doméstico já está rodando há muito tempo aí, produtores rurais pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos, associações, sindicatos, entidades aí de classe e outros, né, cartórios, enfim. E temos o grupo 4. Grupo 4 são órgãos públicos, organizações internacionais. Agora que você já sabe efetivamente quem é que compõe cada um dos grupos, vamos entender também como é que está o cronograma para cada um deles. Então, olha só, nós temos aí, inclusive eu vou deixar aqui esse material que eu estou utilizando com as memórias de cálculo, anexo aí para que você possa baixar, beleza? Se gostou, dá um okzinho aí, dá um legal, tá? Então, grupo 1, empresas do grupo 1, estão transmitindo o E-Social desde janeiro de 2018.
começaram a transmitir os eventos iniciais e eventos de tabela, que são aqueles o quê? Que vão identificar a empresa e que vão ajudar a compor os parâmetros para essa empresa. Falar qual os eventos que existem, a tabela de rubricas que devem ser transmitidas, falar quais são os cargos, falar quais são as jornadas, enfim. Você disse S1000, minha empresa é essa, deu S1005, os estabelecimentos existentes, matrizes filiais são esses, e também existem essas rubricas, existem esses ambientes, existem aí esses cargos, essa jornada de trabalho, enfim, começaram em janeiro de 2018, dados iniciais. Logo em seguida, passou a transmitir os eventos não periódicos, que são a segunda fase, que são os eventos não periódicos. Começou a falar, olha, existe essa admissão desse funcionário. Você começa a tratar as informações dos funcionários. Na primeira fase, não falava-se de funcionário. Na segunda fase, começa a falar como é que está se dando a relação com aquele funcionário. Teve admissão, teve afastamento, teve desligamento. Enfim, você começou a falar um pouco da dinâmica a partir de 10 de março de 2018. Quando foi em 1º de maio de 2018, essas empresas começaram a transmitir os eventos periódicos, são os eventos de fechamento da folha de pagamento. Então, olha só, na segunda fase você não jogava informações de pagamento, de remuneração. Quando foi em maio de 2018, você já começou a transmitir ali eventos de pagamento, de eventos de remuneração, fechamento da folha de pagamento, tudo completo pelo social. Só ficou faltando o quê? Saúde e segurança. Então, a rotina da relação de trabalho ali, a dinâmica da relação de trabalho, inclusive com suas remunerações e pagamentos, fechamento de fato do social, para essas empresas do Grupo 1, já está quase que na totalidade. E aí, o que foi que aconteceu? Para essas empresas, trouxe um impacto aonde? Em algumas outras declarações, que a ideia do E-Social é eliminar a redundância, eliminando assim algumas declarações. Então, já começou a eliminar o quê? RAIS, já começou a eliminar o CAGED. E a última fase do E-Social, que é a fase de transmissão dos eventos de saúde e segurança, vai começar em produção agora em junho de 2018. Aliás, 8 de junho de 2021. 8 de junho de 2021. Pessoal, não tem tempo a perder. Tá em cima. Você tem que adaptar todas as rotinas. Então, a dica que eu dou, dá uma analisada aí, como é que estão as normas regulamentadoras, se tua empresa está obedecendo, está tendo cuidado com saúde, com segurança dos trabalhadores, beleza? Então, uma das principais novidades para a empresa do Grupo 1 é evento de saúde e segurança. Já as empresas do Grupo 2 também já estão numa dinâmica bem avançada do E-Social, porque já transmitiram dados iniciais, eventos não periódicos e também transmitiram o quê? Eventos de folha de pagamento. E vão entrar no E-Social com as informações de saúde e segurança 8 de setembro de 2021. Anota essas datas, tá? Agora, podemos falar que empresas do Grupo 1, empresas do Grupo 2 é uma pequena parcela frente ao total de empresas existentes no Brasil, porque acho que a maioria das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. E aí, meu amigo, é onde o bicho vai pegar. É onde boa parte das empresas ainda não estão preparadas, é onde tem profissionais que não estão 100% qualificados e que você pode e deve aproveitar essas oportunidades. Se qualifica, beleza? Se qualifica, não deixe de estudar nunca. Seja um eterno estudante, tá bom? Por quê? Porque a partir de 10 de maio de 2021, as empresas do Simples Nacional, empregadores de pessoa física, começarão a transmitir as informações de folha de pagamento, pessoal. Remuneração, pagamento, fechamento do E-Social. 10 de maio de 2021 e está em cima. Então, muitas empresas, elas poderão ser autuadas, por quê? Porque os profissionais da área não estão 100% adaptados, os profissionais não sabem lidar com o E-Social, não parametrizam a informação da maneira correta, o que pode ocasionar problema, beleza? E 10 de janeiro de 2022 começa a transmitir aí as informações de saúde e segurança. Empresas, empregadores do Grupo 4, são órgãos públicos e organizações internacionais, vão começar lá o E-Social a partir de 8 de julho de 2021. Então, um grande impacto, calendário do E-Social, cronograma de obrigatoriedade, então não tem tempo a perder, você deve se adequar o quanto antes, tá? Anota essas datas, eu vou disponibilizar esse material para você.
e também a simplificação do e-social. O e-social passa a ser menos burocrático, tá? Então toda essa simplificação e implementação do e-social, ele trouxe o quê? Ele trouxe aí o que a gente chama de simplificação também em relação à RAIS que você tem que transmitir, relação anual de informações sociais, as informações dos seus trabalhadores com as suas remunerações, para que esses trabalhadores possam ter acesso ao PIS. Então a gente viu que foi uma realidade agora, em 2020, que muitos trabalhadores não receberam PIS porque as empresas não transmitiram as informações no e-social. Então você imagina só, quando as micro e pequenas empresas, imagina o problema que vai acontecer, pessoal. Grupo 1 e 2 estão obrigados ao e-social. Tivemos problema com os trabalhadores não recebendo PIS. Imagina quando for a totalidade de trabalhadores, inclusive das MEs e EPPs, que vão transmitir agora em maio eventos de folha de pagamento, beleza? Então, nós tivemos aí a portaria 1127, vamos abrir a portaria 1127. Portaria 1127, a gente pesquisa tanto aqui que já tem muita coisa que está na fita, o e-social já identifica logo. Essa portaria 1127 de outubro de 2019, ela veio fazer o que, pessoal? Vamos aguardar aqui, abrir. Ela veio dizer o seguinte, olha, o e-social está começando, de fato, a atingir o seu objetivo. Já que empresas do grupo 1 e 2, conforme a gente pode ver aqui no nosso calendário de obrigatoriedade, como as empresas do grupo 1 e 2 já estão transmitindo folha de pagamento, que são as principais informações que estão na RAIS e também estão transmitindo a admissão, demissão, que são as principais informações que tem no CAGED, começou a trazer a portaria 1127, começou a trazer a substituição dessas declarações RAIS e CAGED pelo e-social. Então, não tem mais obrigatoriedade de informar RAIS nem CAGED, essas empresas grupo 1 e 2. Por quê? Porque as informações que habilitam ali o PIS, por exemplo, estão dentro do e-social. Beleza? E o e-social, como a gente sabe, deve ser encerrado até o dia 15. Então anota essa portaria também, 1127, que ela disse que empresas do grupo 1, empresas do grupo 2, não tem mais obrigatoriedade de transmitir de transmitir o CAGED e de transmitir a RAIS, beleza? E aí, galera, o que é que acontece? O que é que está acontecendo? O e-social, vamos colocar aqui, o e-social ele tem que ser encerrado até o dia 15 do mês seguinte. Vamos colocar 15 do mês seguinte, certo? 15 do mês seguinte. Então significa que a competência 12 de 2020, ela tem o prazo de encerrar o e-social até 15 de 1 de 2021, certo? Aqui, competência 12, você tem que entregar o e-social até, vamos colocar aqui, eu gosto de deixar bem bonitinho para não ter problema. Vamos puxar essa para cá. Aqui, competência e o prazo. Pronto, nós temos aqui o e-social, que hoje está dessa forma. E aí, você tem exibir títulos, pronto. Vamos puxar aqui, pronto. Imaginar que você tem aqui esse e-social que tem que transmitir competência 12, tu tem que transmitir até 15 do 1. Então, se você pegar esse cronograma, de acordo com o que ele está vigente hoje, o que é que você vai entender? Ora, você vai entender o seguinte: as empresas do grupo 1 e 2, elas já estão transmitindo todo o ano de 2020, 15 de 2 de 2020. Elas já estão transmitindo todas as informações do ano de 2020 no e-social. O que é que vai acontecer, pessoal? Que se você, vamos colocar aqui,
que se você que está no grupo 1 e 2 não fez a transmissão desses eventos, se você não fez a transmissão desses eventos de maneira correta, vai ter problema. Vai ter problema, tá certo? Então, ciente disso, o que é que acontece? Anota isso para que você não vá esquecer, certo? Anota isso para que você não vá esquecer. Então, o teu prazo legal para que você pudesse garantir o direito desses trabalhadores, empresa, grupo 1 e 2. O prazo legal para que você pudesse garantir o direito desses trabalhadores é o quê? Ter transmitido todas as informações até 15 de janeiro de maneira correta, de maneira assertiva. 15 de janeiro de 2021, certo? Porém, se a sua empresa ainda não fez esses encerramentos, para que o governo possa entender, reconhecer essas informações, o governo disse o seguinte, nós temos ciência que ele disse o seguinte, olha, você já descumpriu o prazo do E-Social, porque era 15 de janeiro de 2021. Porém, o prazo para habilitar o funcionário a receber o PIS de acordo com o calendário, olha, você tem isso, viu, pessoal? Então, isso é importantíssimo. O prazo que você tem para garantir que o funcionário receba o PIS no prazo é que você possa corrigir todos os eventos do E-Social até o dia 31/1/2021. Entenda, isso aqui não vai eliminar possíveis problemas pelo descumprimento do E-Social. Beleza? Porque o prazo do E-Social ele é 15/1 de janeiro, já passou. Mas para você não ter problema com o PIS do seu funcionário, corrige as informações de remuneração desses trabalhadores de todo o ano de 2020 até 31 de janeiro de 2021. Então isso aqui é importantíssimo, repasse essas informações para seus colegas para que eles possam estar revendo todas as folhas de pagamento desse período, beleza? Então aqui é uma das grandes novidades, de uma das grandes particularidades para 2021, ok? E aí, galera, partindo aqui um pouco ainda das novidades, o que é que a gente tem? A gente tem a contribuição previdenciária, que nós tivemos a mudança na tabela da contribuição previdenciária. Como vocês sabem, a contribuição previdenciária, nós temos aí diversos normativos que tratam da contribuição previdenciária. Nós temos aí a Lei 8.212, que é a lei que trata do custeio, você pode até anotar, né, essa lei, Lei 8.212. Essa Lei 8.212, ela passou por diversas alterações, passa por diversas mudanças e tem diversos normativos que também norteiam a relação de trabalho, contribuição previdenciária no caso. Então tu tem a Lei 8.212, tu tem a Instrução Normativa 971, tu tem o Decreto 3.048, IN, Instrução Normativa 971, Decreto 3.048. Então, tu tem aí também IN 1867, que também trouxe mudanças importantes a respeito da Previdência Social. Porém, nós tivemos a Emenda Constitucional 103, pessoal. Então, aqui, alguns normativos também que você pode anotar, que serve de fonte de pesquisa, para que você possa recolher tudo da maneira correta, tá? Vou botar aqui normativos. Só, tá dando para entender tudo, tá bacana para vocês. Dá um retornozinho aí, dá um feedback, para que a gente possa... dar um conteúdo de qualidade, certo? Essa aulazinha básica, que é essa aula inicial. Lembrando que é a nossa primeira live aqui e nós vamos ter durante o decorrer do ano várias lives, vários assuntos bacanas que vai te ajudar aí na tua vida profissional. Então nos acompanha o Instituto para que você possa realmente crescer, ficar forte no departamento pessoal. Estuda que cresce, tá? Então, normativos que tratam, vou colocar aqui, do INSS. Pronto. Certo? Alguns normativos que tratam aí da contribuição previdenciária. Então, o que foi que aconteceu? Temos esses normativos, esses diversos normativos. Quando foi? Nós sabíamos que nós tínhamos antigamente
uma tabela previdenciária que ela aplicava ali as alíquotas de 8% sobre a remuneração, de 9% sobre a remuneração e de 11% direto na remuneração do trabalhador. E aí você vai entender como remuneração que está previsto lá na Lei 8.212, salvo engano, no artigo 20, né? Ele diz que a remuneração e a base de cálculo da Previdência Social é remuneração, não é somente salário. Salário é aquilo que foi acordado no momento da admissão ali, por exemplo, 1.100. Porém, esse funcionário ele tem outros adicionais, como horas extras, periculosidade. E ele vai receber no final do mês não os 1.100, ele vai receber ali 1.300. Então, a base de cálculo da Previdência vai ser toda a soma de toda a remuneração, que no caso seria os 1.300, por exemplo. E aí, antigamente, você tinha a apuração previdenciária, que apegava a base de cálculo, de remuneração, aplicava direto. Porém, a emenda constitucional 103, ela mudou a maneira de se calcular. Ela trouxe uma tabela progressiva da Previdência Social. Se você não entendeu ainda, eu vou te mostrar como é que você vai fazer esse cálculo na prática. Pega a caneta, pega o papel, pega a calculadora aí, pega o teu Excel e vamos fazer esse cálculozinho na prática aqui para você entender definitivamente qual é a lógica. Eu quero que você entenda a lógica. Nós temos algumas tabelas que já trazem aí algumas parcelas redutoras e tal. Mas eu quero te explicar para que você entenda a essência. É importante que você faça uma folha de pagamento, faça uma apuração e entenda a essência dessa apuração, tá? Então a emenda constitucional 103, ela mudou essa maneira de se calcular. Ela trouxe faixas de tributação, onde você tem a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa. E ela diz o seguinte, olha, tudo que o cara receber até essa primeira faixa, você vai tributar 7,5%. Então você deixou de ter 3 faixas, você passou a ter 4 faixas, e agora 4 faixas, e essas 4 faixas é 7,5%, 9%, 12% e 14%. E aí você tinha um teto de contribuição previdenciária, que nenhum trabalhador vai ter uma contribuição maior que esse teto, mesmo que tenha vários vínculos, tem que tributar somente esse teto, que em vigente em 2020 era 6.101,06, beleza? E aí ele dizia, olha, se o cara ganhasse até 1.045, aplicava 7.000% sobre isso. Ganhou acima de 1.045 até 2.089, quer dizer, você ia encontrar ali uma faixa de tributação, um valor tributado naquela faixa. Então, como 1.045 já tinha sido tributado a 7,5, você ia encontrar o valor a ser tributado nessa faixa. Aí, 1.044 aplica 9%. Se o cara ganhasse acima disso, o que passou de 2.089,60 até 3.140,40 aplicava 12%. Como se você tributasse aquela faixa, reservasse o valor e ia somando até que ia chegar ao teto máximo de contribuição, que era acima de 3.134,41 até 6.101,06. Você encontrava o valor a ser tributado naquela faixa, aplicava os 14%, você tinha uma contribuição máxima para o trabalhador segurado, o funcionário, de R$ 713,10. Rondinelli, essa tabela progressiva, ela se aplica ao contribuinte individual, ela se aplica, por exemplo, vamos colocar contribuinte individual. Nós temos como exemplo de contribuinte individual o autônomo. Nós temos como exemplo ali de contribuinte individual o sócio que faz a retirada de pro labore. Então, essa tabela, pessoal, essa tabela progressiva não se aplica aos contribuintes individuais. Por quê? Porque eles vão ter ali a alíquota de 11%, tá? A gente não está falando de recolhimento geral da empresa, porque o recolhimento geral da empresa ele é aquilo que soma de parte da empresa, parte do funcionário, cota patronal e descontado do funcionário, beleza? Então, galera, vou puxar isso aqui para cá, certo? Então, nós temos aqui alguns normativos que tratam da Previdência Social. Olha que aula bacana essa nossa live. Você está começando a entender aí onde vai estar recorrendo. Está entendendo aqui como funciona a tributação previdenciária do trabalhador, funcionário e também do contribuinte individual. Aí, que foi que aconteceu, pessoal? Nós temos aqui a emenda constitucional de 2019, que a partir de 2020 mudou a maneira de se apurar.
Logo, nós tivemos também a portaria da Previdência, portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a portaria 477. Então nós temos aqui o nosso mapazinho mental que trouxe a portaria 477. Essa portaria ela diz o seguinte, olha, os valores vigentes para contribuição previdenciária são os seguintes. E ele trouxe, além disso, algumas outras informações que não são objeto do nosso estudo. Eu vou focar aqui principalmente de forma pontual para você que atua no departamento pessoal, já que nós temos aqui um tempo limitado e né, a gente tem que ser totalmente efetivo, eu vou focar exatamente na tabela do salário de contribuição, como foi que ficou. Então você vai ter o anexo 2, certo? Que é o salário de contribuição a partir de janeiro de 2021. Pessoal, quero falar uma coisa para vocês. O salário mínimo ele foi aprovado através de uma medida provisória, que tem uma validade limitada ali, R$ 1.100. Possivelmente esse salário possa ser aumentado um pouquinho mais, para R$ 1.102, R$ 1.103 por aí, é o que a gente estima. Tendo alteração no salário, possivelmente a gente tenha uma mudança também na tabela progressiva de contribuição previdenciária, tá? Então, mais o que está vigente hoje, janeiro de 2021, é essa tabela. E a partir de 1º de janeiro de 2021, ficou vigente o quê? Então você tem aqui, a partir de 1º de janeiro de 2021, você tem aqui, ó, através da portaria especial, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, 477, o teto máximo de contribuição da Previdência, R$ 6.433,57, obedecendo a emenda constitucional 103, você vai ter essas faixas de tributação. Então, vou fazer aqui um cálculozinho na prática para você. Tu tem quem ganha até 1.100 vai tributar a 7,5%. Tá dando para enxergar direitinho, né, pessoal? Coloquei aqui um zoom bem bacaninha para que você possa ter aí uma boa visão, tá? Então, olha só. Tu tem quem ganha até 1.100, atualmente aplica 7,5% sobre o 1.100. Acima de 1.100 até 2.203,48, tu vai encontrar um valor de uma faixa de tributação. Tu vai aplicar ali 9%, reserva o valor. Quem ganha acima disso até 3.305,22, tu vai encontrar um valor de tributação, base de cálculo, e aí você vai aplicar 12%. E quem ganha acima de 3.305,22 até 6.433,57, tu vai encontrar o valor de tributação, aplica 9%. Ô Dinelli, na prática, me explica como é que funciona. Vamos lá. Imagina que tu tem um funcionário que ele ganha R$ 1.500. Ora, se ele ganha R$ 1.500, como é que vai funcionar? Se ele ganha R$ 1.500, significa o quê? Ó? Que essa faixa aqui, que essa faixa 2 e a faixa 3, ele não vai tributar. Por quê? Porque ele vai ter aquela rendazinha só até R$ 1.500. Então você vai pegar 1.100, aplica 7,5, reserva o valor. O que passou de 1.100, 1.500 ele ganha. O que passou de 1.100, então tu vai fazer o seguinte, ó. Olha, eu vou pegar o 1.500, diminuo o que já foi tributado. E é o quê? É os 1.500, olha só, 1.500 menos o que já foi tributado. Quanto que já foi tributado? 1.100. Então, tu vai encontrar o quê? O valor de tributação daquela faixa. Então, se 1.100 foi tributado a 7,5, tu encontrou 88,250. O valor base de cálculo é como se você encontrasse a base de cálculo de cada faixa. Então, a base de cálculo da segunda faixa é o 1.500 menos o que já foi tributado. Então, você vai ter o quê? R$ 400. Encontrou os R$ 400, tu vai aplicar os 9%. Então, o valor tributado daquela faixa vai ser... Aliás, o valor tributado do trabalhador vai ser
a soma das duas faixas. Então, sobre 1.500, ele vai ser tributado em R$ 118. Nelly, vamos imaginar o seguinte. O funcionário ele não ganha 1.500. Vamos imaginar o funcionário ele ganha 2.800. Então, como é que funciona? Se ele ganha 2.800, olha só como é que vai funcionar essa tributação. Você vai pegar, ele ganha 2.800. Então, se ele ganha 2.800, ele vai ser tributado até a terceira faixa. Ele vai ser tributado com o percentual de cada faixa. Porém, tu vai encontrar o quê? A base de cálculo de cada faixa, certo? Então, vai lá, encontrou 1.100. Tu vai aplicar 7,5 em cima disso. A segunda faixa é o quê, ó? De 1.101 a 2.203,48. Então, tu vai encontrar a base de cálculo daquela faixa. Então, 2.203,48 menos o 1.100 que já foi tributado, tu vai encontrar o quê? 1.103,48. É a base de cálculo dessa faixa. Aplica os 9% sobre essa base de cálculo, vai lá e aplica os 9%. Logo, tu vai ter o restante da terceira faixa. Então, como é que vai funcionar? Tu vai pegar tudo aquilo que já foi tributado, ó. Já foi tributado 1.100, concordam? Da primeira faixa. Já foi tributado 1.103,48 da segunda faixa. Então, tu vai ter aqui o quê? Tudo que já foi tributado até agora. Logo, tu vai ter 2.203,48 que já foi tributado. Essa parte aqui tu não pode mais tributar. Então, como é que você vai fazer? Tu vai pegar o salário do cara, os 2.800, menos tudo que já foi tributado, ó. É exatamente isso aqui que eu mostro nessa terceira faixa. Eu estou te mostrando aqui como é que você vai entender. Tu vai pegar tudo aquilo que já foi tributado, diminui 2.800 menos o que já foi tributado, tu encontra a base de cálculo da terceira faixa, que é 596,52. Aplica 12% e encontra o valor. Logo, o valor a recolher desse trabalhador que ganha 2.800 é o quê? É a soma do que foi tributado em cada uma das faixas, R$ 253. Mas vamos além, vamos imaginar que o trabalhador ele ganha ali um pouco mais. Vamos imaginar um trabalhador que ele ganha 4.200. Então, para que você possa entender esse valor tributado por faixa, eu vou continuar aqui, ó. Ora, Rondinelli, se o meu funcionário ele ganha 4.200, como é que vai ser a tributação dele? Tu vai pegar 1.100, ó. Aplicou 7,5, reserva o valor encontrado. Tu tributou 1.103, que é o valor da segunda faixa. Aplicou 9%, reserva o valor. Só que ele ganha acima, 2.203 até 3.305, tu encontra o valor a ser tributado da terceira faixa. Então, 1.101,74, aplica 12%, que é 132,21. Aí tu vai dizer, ó, já foi tributado em 1.100, base de cálculo por faixa, só para você entender, certo? Ele já foi tributado em 1.100, ele já foi tributado em 1.103, aí tu vai somando. E ele já foi tributado 1.101. Só que ele ganha quanto? Ele ganha 4.200. Sobra alguma coisinha ali para ser tributado, concorda? Então, olha só. Vamos pegar aqui, sobra alguma coisinha a ser tributado. Qual é a parcela que falta ser tributado? É os 4.200
menos tudo que já foi tributado, que é 3.305. Tu encontrou a base de cálculo da terceira faixa. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo de uma maneira aqui do lado para que você entenda o que é esse valor tributado por faixa, tá? Então você pegou os 4.200, diminuiu tudo aquilo que já foi tributado, primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, encontrou a base de cálculo da terceira faixa, 894,78, aplica 14%. Então, contribuição previdenciária daquela faixa, daquele trabalhador que ganha 420, R$ 4.200, R$ 439,29. Beleza, galera? Então aqui, o tempo passa rápido demais, galera. O tempo passa rápido demais, tá? A gente viu aqui a contribuição previdenciária, como está funcionando o cálculo, como está funcionando após a alteração da tabela previdenciária. E aí eu quero falar para você que é importantíssimo também que você atualize a sua CEFIP, certo? Você atualize o programa CEFIP, porque esse programa ele tem que estar sempre atualizado, o teu sistema tem que estar atualizado, você tem que saber fazer o cálculo da maneira correta e a tua tabelinha tem que estar atualizada. Ela está disponível de forma eletrônica, você vai em ferramentas, se você não atualizou ainda, vai lá, manual de tabelas, carga manual de tabelas, você vai para tabelas auxiliares do INSS, clique em automático, ele vai lá, vai atualizar. O meu caso aqui, ele diz que não precisa ser atualizado, porque eu já tinha atualizado. Então, ó, ferramentas, índice auxiliar, carga manual, índices auxiliares, automático, beleza? Aí ele vai atualizar, depois você vem aqui, exibir tabelas de INSS, você vai ter todas as tabelas, e aí você vai ter a tabela vigente para 2021, conforme a gente mostrou aqui, certo? Ó, atualizadinha, bonitinha. Então, possivelmente lá para março, possivelmente lá para fevereiro, a gente possa ter um outro aumento. E aí, para conferir também, verifica aqui, ó, sobre ajuda, verifica tabela do INSS 42.0, 15/1 de 2021, beleza? E mantém também a tabela dos índices do FGTS, eu ainda não atualizei, não fiz nenhum recálculo aqui, graças a Deus, tá? E aí, galera, feito isso, atualizou. Tem outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês também, que mudou, atualiza o teu sistema, mudou também o salário família na própria portaria 477, certo? Ele veio mudar o valor do salário família. E como é que está vigente aí o salário família, pessoal? Olha só. Tem a portaria 477, ele diz: o valor da cota do salário família por filho, ou equiparado, qualquer condição até 14 anos ou inválido de qualquer idade, a partir de janeiro de 2021 é de R$ 51,27. Isso para quem ganha remuneração mensal não superior a R$ 1.503,25. Então eu vou abrir aqui o nosso Excelzinho. Tu tem aqui o salário família, certo? Como é que está vigente hoje o salário família de acordo com a portaria 477? 477. R$ 1.503,25. Teto. Vamos pegar aqui. Teto. E o valor. Certo? Qual é o teto? R$ 1.523,25. Vamos verificar lá, só confirmar. 1.523, não, 1.503,25. 1.503,25. E o valor de 51,27. Pessoal, então isso aqui, trabalhador, se tiver remuneração variável, ele pode receber no mês, no outro não, receber o salário família. Então muito cuidado com horas extras, outros adicionais, tá? Porque é limitado a esse valor. O salário família tem que estar comprovado com a documentação, atualizando todo mês de maio, todo mês de novembro, a documentação que habilita o pagamento do salário família, beleza? Feito isso, uma das dúvidas é que eu recebo com bastante recorrência. Salário família é pago de forma proporcional? Pessoal, sim ou não? Coloca aí, o salário família é pago de forma proporcional? Coloca aí e participe. Quero saber se o salário família é pago de forma proporcional em algum momento.
A resposta correta você colocou aí, você que acertou, pessoal. O salário família ele vai ser pago de forma proporcional somente nos meses de admissão e dos meses de demissão, certo? Então você vai fazer o quê? Imagina que tu tem aí o mês de abril, por exemplo. Abril, 30 dias, certo? Abril, tu tem o mês de abril, tu tem 30 dias. Funcionário, ele foi admitido. Aí, pessoal, vamos colocar admissão dia 24/4. Então, quantidade de dias trabalhados em abril. Aí tu vai contar 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aí tu tem 7 dias trabalhados em abril. Como é que vai ser o salário família desse trabalhador? O salário família desse trabalhador, tu vai pegar o seguinte: salário família do mês. Tu vai pegar o seguinte: qual é o valor do salário família? Tu vai pegar igual 51,27 dividido pela quantidade de dias do mês. Então, salário família dia. Vamos colocar. Então, tu vai pegar, tu encontrou o salário família do dia, quer dizer, o valor do salário família dividido por mês. Aí você vai lá, salário família de abril. O salário família de mês de abril vai ser o quê? Vai ser o valor do salário família dia vezes a quantidade de dias. Olha como fica bem mais fácil, pessoal, quando você começa a administrar a informação da maneira correta. Beleza? Então aqui a respeito do salário família. Galera, olha só. Vamos pegar aqui o nosso conteúdo. Pessoal, se deu para entender tudo que a gente assistiu agora, me fala, tá certo? Se deu para entender tudo que a gente assistiu agora, me fala, para que eu possa saber. Coloca aí, foi bacana, a nossa aula foi legal. Então as nossas aulas elas vão ser assim bem dinâmicas, bem na prática mesmo, trazendo tudo aquilo que você precisa para administrar da maneira correta. Se você atua no departamento pessoal há tempos, você vai se atualizar. Se você conhece alguém que ainda não atua, que está ali como iniciante, é fundamental que as pessoas possam conhecer essa prática aqui, conhecer de forma legal, de forma sempre pautada na fundamentação legal, na legislação. Então convido os amigos, compartilhe esse conteúdo, é importantíssimo demais que você curta a nossa página, que você comenta. Então, tudo legal para vocês. Como o nosso tempo é curto, eu vou fazer o seguinte: hoje a gente para a nossa aula. Eu vou ficar te devendo agora para a próxima aula falar a respeito do seguro-desemprego e também outros assuntos que vão bombar em 2021. Então, nossa próxima aula aqui a gente vai estar falando do seguro-desemprego, cálculo do seguro-desemprego, qual o valor que o funcionário vai receber na prática. Muitas pessoas têm dúvida, a gente vai fazer na prática quanto é que o funcionário vai receber de seguro-desemprego, quais são as regras para receber seguro-desemprego, quem é que tem direito, quem não tem e qual o valor. Beleza, galera? Então, meu muito obrigado, fiquem com Deus. Importante você curte, compartilha aí, dá o likezinho, legal, e nos siga nas redes sociais, tá? Um abraço, fica com Deus e aproveita esse conteúdo aí para gerar muito valor no teu trabalho. Um abraço, até a próxima.